Boa noite. Se vivo fosse, o poeta pernambucano Carlos Pena Filho estaria hoje com 90 anos de idade. Mas ele morreu tragicamente ainda muito jovem, aos 31 anos. Não sem antes deixar uma vasta produção literária que inscreve seu nome entre os grandes da moderna poesia brasileira. Carlos Pena Filho é o tema de hoje do nosso programa. Participam o professor do Departamento de Letras da UFPE, José Rodrigues de Paiva, o poeta Ângelo Monteiro e também o cantor e compositor Geraldo Maia. Boa noite. Boa noite. Muito grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Muito obrigado. Eu falei aqui na abertura que o nome de Carlos Pena está inscrito, né, entre os grandes da moderna poesia brasileira, mas eu vou pedir para que vocês localizem o lugar de Carlos Pena Filho na poesia pernambucana e na poesia brasileira. Professor. Boa noite, Estela. Boa noite aos senhores telespectadores. Boa noite a todos. Localizar o poeta Carlos Pena Filho no cenário da poesia pernambucana. Vamos localizá-lo certamente na chamada geração de 45. Não é? Aliás, a geração a que pertenceu Carlos Pena Filho é uma geração bastante numerosa e bastante valiosa. Nós temos que começar por lembrar o nome grande de João Cabral de Melo Neto, não é? De Ariano Suassuna, de César Leal, Carlos Moreira. É uma geração imensa, Audálio Alves. É uma geração que conta com, seguramente, 2 dezenas de nomes importantes nessa geração. Essa geração que começa a publicar aí pela década de 40, 50, um pouco antes, provavelmente, e que se caracteriza esteticamente, sobretudo, por um lado, por um certo formalismo, que é a marca da geração de 45, e, por outro lado, por uma certa valorização do modernismo chamado regional, onde, em termos de poesia, terá muita importância a tradição do cordel, como muita importância tem a tradição do romanceiro ibérico, uma poesia mais elaborada, mais dita, erudita, digamos assim. Mas o erudito, exatamente pela força do regionalismo, passou a reivindicar também o popular, o regional. Valorizou esse aspecto, inclusive tematicamente esse aspecto telúrico, essa ligação com a terra e com os valores da região. Ângelo, a gente poderia dizer que Carlos Pena, aí eu estou considerando a idade que ele morreu, 31 anos, tendo deixado aí uma vasta produção e uma produção muito respeitada. Pegando a idade, 31 anos, a idade em que ele morre, a gente poderia considerá-lo de alguma forma um talento raro? Sem dúvida. Uma das coisas mais admiráveis nele é o domínio da forma fixa. Só que no domínio da forma fixa, ele não se tratava apenas de um técnico do verso. Ele dominava a forma fixa, mas aliava a forma fixa com o espírito da modernidade. Só alguém podia ser comparável a ele, o piauiense Mário Faustino, em termos de originalidade. Quer dizer, era excessivamente original, no sentido de, por exemplo, ele é tido como geração 65, geração 45, mas ele brincava um pouco com essa geração. Num prefácio que ele fez para Carlos Moreira, que era um poeta contemporâneo dele, ele faz o prefácio, e, brincando, ele diz, um pouco cada vez mais antigo e cada vez mais moderno. Então, na realidade, ele levava sempre ao mais antigo, mas também ao mais moderno. Seria completo nesse sentido. Mesmo porque, diferentemente de grande parte da geração 65, ele não repetia as fórmulas. 45. Ele não repetia a fórmula.
ele vivenciava, ele era incapaz de viver a experiência ali, ele vivia a própria experiência. Ele não usava determinadas técnicas, mas introduzia nessa técnica seu espírito pessoal, individual, sua marca existencial. Isso é que é admirável nele. E você canta, interpreta Carlos Pena Filho, são poemas que foram musicados e que você os interpreta. Fale para a gente dessa sua experiência com Carlos Pena Filho na música. É por onde eu o conheço melhor, né? Porque, na realidade, eu não tenho essa experiência teórica, não é? Como o professor e Ângelo Monteiro têm, de por trás do que eu vejo nele, ter esse embasamento, assim. Eu não tenho tanto embasamento na teoria. Eu acho Carlos Pena um grande poeta, apesar de que, às vezes, intuitivamente, por uma percepção meramente da minha experiência empírica mesmo, às vezes eu vejo que ele podia ter escrito aquilo de outra forma se ele tivesse tido tempo de maturar aquilo, não é? Mas ele morreu muito novo e deixou esse legado que a gente sabe. Na minha experiência pessoal, eu vivi uma coisa muito preciosa, que foi cantar Carlos Pena Filho, não é? Através sobretudo, de dois grandes musicistas, que são Zoca Madureira, que musicou um poema dele, que deu nome, inclusive, a um disco meu. Na realidade, meu primeiro disco, na volta de Portugal, chama-se Verdágua, que é uma palavra que sai do poema Olinda, não é? Olinda é para os olhos, não se apalpa, é só desejo. Ninguém diz, é lá que eu moro, diz somente, é lá que eu vejo. E depois um outro que também musicou Carlos Pena muito bem foi Carlos Mascarenhas, que é um parceiro, um amigo, um colega, que eu gravei num segundo disco meu, que vem subsequentemente ao Verdágua, que é o Astrolábio, em cujo repertório tem essa poesia de Carlos Pena, que é o Pedro Álvares Cabral, que é um poema muito singelo e tem umas repetições assim que lembram Vou Danado para Catende, assim, um pouco de Ascenso, né? Eu vou até mostrar aqui, que assim, aí com a música vou mostrar, diz assim: o enorme céu que cobre mar e mágoas e abriga os astros, e abriga os astros, e abriga os astros, sustém meu claro sonho sobre as águas, velas e mastros, velas e mastros, velas e mastros. É lindo, Professor, né? A gente falou aqui da geração de 45. Sim. João Cabral foi citado. A minha pergunta agora é a seguinte, e a gente está falando de Carlos Pena Filho, que é outro grande poeta pernambucano. A minha pergunta é se Carlos Pena Filho é hoje um poeta, vamos chamar de popular, tão popular como João Cabral e Manuel Bandeira, por exemplo, para ficar aqui entre os pernambucanos. Aí nós vamos ter que lidar com um termo da teoria da literatura que se chama a teoria da recepção, porque João Cabral ele só é um poeta popular nesse aspecto da recepção à sua obra, porque é um poeta que, pela dificuldade que a sua leitura oferece, ele estaria longe de ser popular. Ele é popular no sentido em que a sua obra alcançou uma vasta, larga recepção. É nesse sentido que eu lhe faço a pergunta. É nesse sentido. Sim. Carlos Pena Filho, digamos, não teve a recepção que, porventura, mereceria. E não teve por quê? Porque, primeiro, a brevidade da vida obrigou a uma obra muito breve, 31 anos, e estava concluída a vida do poeta. Então, a sua obra resume-se ao livro geral. Quer dizer, é uma obra breve,
não obstante a brevidade, é uma obra de grande importância. Que reúne todos os poemas dele, todos os poemas, né? toda a poesia Posso do... mostrar o livro aqui? Toda a poesia do Carlos Pena Filho está reunida no livro geral. O livro geral é como se disséssemos o livro completo, a obra completa, a poesia reunida, toda a poesia. Então, há um detalhe importantíssimo nessa questão da recepção, que são dois aspectos. Um já mencionei, a brevidade da vida. Uma vida breve e vivida aonde? Na província, no Recife, entre Recife e Olinda. Não é? João Cabral foi viver na metrópole e depois viveu no mundo, não é? Manuel Bandeira, no Rio de Janeiro. Joaquim Cardoso, no Rio de Janeiro. Outros poetas. É verdade que alguns intelectuais pernambucanos, escritores e cientistas sociais, conquistaram o mundo sem sair do Recife, sem precisar mudar de casa. Estou pensando em Gilberto Freire. Mas era muito difícil, realmente, é um escritor literário alcançar, ter a sua obra com um largo alcance de recepção de leitores, etc., de crítica, permanecendo na província, permanecendo no Recife. Ô, Ângelo, a obra de Carlos Pena reclama novas edições? Quem quiser ler Carlos Pena hoje, chega numa livraria e encontra, por exemplo, o livro geral? É uma pergunta interessante, porque as livrarias estão desaparecendo, estão se fechando cada vez mais, né? A geração da gente, a geração 65, que está confundida com 45, a geração 60, chamada aqui de 65, deparamos só no Recife com várias livrarias, né? Nós vivíamos à sombra da Livro Certo. Era fácil você encontrar o livro geral. Hoje realmente é difícil. É difícil. Eu, por exemplo, teve muito tempo, sempre que eu ensinava na Federal, eu descobria que pouca gente, já na época, há 20 anos atrás, já não conhecia tanto Carlos Pena Filho. Já era esquecido. É verdade. E o grande problema é que a poesia é como se fosse algo estranho à cultura brasileira, como se não pertencesse à cultura. É como se fosse algo que pertencesse apenas ao mundo que escreve poesia, e os nossos leitores fossem também poetas. Então, é uma coisa interessante, como se fosse uma leitura exclusiva de poetas e para poetas. Nesse sentido, seria interessante realmente rever. E uma das coisas que mais chama a atenção é a juventude, é o tempo rápido que ele passou. Quer dizer, com 31 anos, escrever o que ele escreveu, é de supor que escrever para ele fosse um ato de permanecer vivo. Escrever para viver. Não escrever como uma moda passageira. Não escrever para fazer de conta que está escrevendo, mas escrever como uma forma de viver. Nesse sentido, o que eu admiro nele é um lado, me faz lembrar um pensador grego do século V, Demócrito, que diz: pouco conheceis, é difícil saber, porque no abismo está a verdade. O que é interessante nele é como se ele permanecesse, a poesia dele foi a manifestação de uma juventude eterna. Como, por exemplo, na poesia dele ninguém morre, ela é permanente, em oposição ao pensamento de Demócrito. O lado solar é permanente, o lado azul, quer dizer, a visão daquilo que permanece, como diz muito bem aquele poema do Desmantelo Azul, né? Então pintei de azul o meu sapato, por não poder de azul pintar as ruas, depois vesti meus gestos insensatos e colori as minhas mãos e as tuas, né? Para extinguir em nós o azul ausente e aprisionar no azul as coisas gratas. Enfim, nós derramamos simplesmente azul sobre os vestidos e as gravatas. E afogados em nós, nem nos lembramos que no excesso que havia em nosso espaço pudesse haver de azul também cansado. E perdido de azul nos contemplamos e vimos que entre nós nasceu um sul vertiginosamente azul. É um poema
pictórico, né? É uma poesia pictórica. Memória extraordinária. Zoca também musicou esse aí. A gente vai ter que fazer um intervalo. No próximo bloco você vai falar sobre o poema de Carlos Pena, que foi musicado por Capiba e que está no seu show. Nosso intervalo é curto. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco. O programa de hoje é uma homenagem a Carlos Pena Filho, poeta pernambucano, que morreu precocemente aos 31 anos de idade em 1960. Participam o professor do Departamento de Letras da UFPE, José Rodrigues de Paiva, o poeta Ângelo Monteiro e também o cantor e compositor Geraldo Maia. Geraldo, a gente terminou o bloco anterior sinalizando aí com um poema de Carlos Pena que foi musicado por Capiba e que está no seu show, seu novo show, que está aí, já andou por algumas cidades de Pernambuco e está chegando aqui no Recife. Isso, está chegando no Santa Isabel, Teatro de Santa Isabel, agora dia 27 de setembro, uma sexta-feira, às 20 horas, com um preço simbólico de R$10, que é um projeto do Funcultura, que eu aprovei no Funcultura, então os ingressos são bem acessíveis e exatamente nesse show eu canto uma das canções mais primorosas, eu acho, de Capiba e uma das letras, um dos poemas mais primorosos de Carlos Pena, que é A Mesma Rosa Amarela, né, Ângelo? Hoje eu estava, inclusive agora, antes de vir para cá, estava com Eduardo Ferreira, que está ali nos assistindo, que faz o figurino desse meu show. O figurino do show. Isso. E a gente ouvia a versão de Maísa cantando essa música, que é uma coisa assim, para matar qualquer cristão. E a música diz assim, é um poema lindo, né? Esse poema assim, é uma coisa estupenda e a construção mesmo dele, assim, a modernidade dele é muito... Não é à toa que ele é tão gravado, não é, Estela? Essa música já foi gravada por 500 mil pessoas. Maísa gravou ali no iniciozinho da década de 60, não foi? Sim, Maísa gravou ali, 60, 61, por aí. Você tem quase tudo dela, o mesmo perfume, a mesma cor, a mesma flor, a mesma rosa amarela, só não tem o meu amor. Mas nesses dias de carnaval, para mim você vai ser ela, o mesmo perfume, a mesma cor, a mesma rosa amarela. Mas não sei o que será quando chegar a lembrança dela e de você apenas restar a mesma rosa amarela. Você é um grande admirador da obra de Capiba. Sim, né? sim. Eu vou fazer uma grande revolução na música pernambucana brasileira no ano 2020. Ano que vem, viu, Estela? Estou fazendo esse pré-anúncio aqui, que eu vou gravar um disco só com canções de Capiba e a maioria delas inéditas, porque eu tive a chance e a oportunidade raríssima de pegar num baú preciosíssimo que minha amiga Zezita Barbosa, a viúva dele, me propiciou. E eu estou diante de uma coisa assim fabulosa que vai ser uma bomba atômica. Você é uma espécie de herdeiro do espólio de Capiba, não é? Eu quero ser. Bom, eu me outorgo esse direito. Voltando para Carlos Pena Filho, esse foi o único poema dele musicado por Capiba? Esse A Mesma Rosa Amarela? Eita, agora me pegou. Acho que sim. Se tem outro, eu vou dizer já. Vou pensar aqui com meus botões. Às vezes eu confundo as músicas que Capiba musicou com as que Zoca musicou de Carlos Pena, não é? Porque Zoca tem um disco inteiro, só... É uma ópera, uma opereta, não é? A opereta do Recife, eu acho. Que é tudo poemas de Carlos Pena, não é? Que ele musicou. Capiba musicou também
Não, eu confundi, desculpa. Eu estava pensando na Chama, que já é Ascenso Ferreira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos fazer uma pausa pequenininha aqui na nossa conversa. A gente falou que Carlos Pena morreu muito novo, morreu aos 31 anos de idade. A gente tem um trechinho de um documentário aí de Annelise Pires que traz um pouco, resgata um pouco a história trágica da morte prematura de Carlos Pena. A gente assiste o trechinho desse documentário e depois volta a conversar, tá bom? Certo. Porque você não tem o que sonhar, eu vou lhe dar uma pobre canção pra ver se você poderá então fazer viver seu coração. Porque... E atenção, informa o repórter Esso, testemunha ocular da história, em audição extraordinária. Morre no Recife aos 31 anos o poeta Carlos Pena Filho. Ele estava internado no pronto-socorro da cidade desde a última segunda-feira, após sofrer um grave acidente automobilístico. Seriamente ferido, Pena faleceu a 1h10 desta madrugada, depois de lutar contra a morte por 3 dias. Informou em audição extraordinária o seu repórter Esso, testemunha ocular da história. Ele acordou, como sempre, não é? A gente estava na casa de papai. Ele acordou mais tarde, porque sempre dormia muito tarde, almoçou e saiu. Ia para o jornal, normalmente ia para o jornal. Pena foi vítima de uma conjunção de coisas que só o destino explica. Depois que ele dava uma passada na Assembleia, que ele chegava 4 horas e tal. Nesse dia ele estava aqui às 2 da tarde. Ia saindo, provavelmente, para ir para a Assembleia. E o carro de Moura Cavalcante ia passando aqui na Rua do Imperador. E Moura queria falar com ele, viu? Aí parou o carro, chamou. Seu, entra aqui. Zé Cavalcante estava com Carlos, indo resolver problemas da campanha de Jânio Quadros. O ônibus bateu no carro de Moura Cavalcante. Ele sai do jornal, pega carona, tem um acidente e ele morre. Ele tem aí também, além de poeta, uma carreira no jornalismo. Mas no jornalismo, era com literatura que ele trabalhava ou com notícias de um modo geral? Você sabe, Ângelo? Olha, o que eu sabia é que ele escrevia uma boa prosa, né? A única coisa que eu sei dele é que ele dominava. Inclusive, um dos livros, o primeiro livro dele, que é O Tempo da Busca, a introdução é uma prosa poética. Ele dominava também a prosa. Ele fez reportagens jornalísticas em geral e manteve uma coluna sobre literatura, salvo engano, no Diário de Pernambuco, no Comércio. Acho que no Jornal do Comércio. No Comércio. Diário ele publicou o primeiro poema, pelas mãos de Mauro Mota, A Marinha, e depois passou a trabalhar na redação do Jornal do Comércio, mais adiante, e lá no Comércio ele manteve uma coluna sobre literatura. Você falou no primeiro livro, eu não sei fazer conta, se eu não tiver feito a conta errada, ele publica esse livro ali na casa dos 23 anos de idade. Eu não sei se tinha, era bem jovem. Bem jovem. Aí a minha pergunta para você é a seguinte, que poeta é esse que aparece nesse livro aí, O Tempo de Busca, que é o primeiro livro dele? Interessante, é uma pergunta interessante, porque você já encontra. Não tem a beleza, por exemplo, do poema que ele dedica a Tânia, por exemplo. Que era a mulher dele, né? Aí a mulher dele, né? Por exemplo, o poema que ele dedica a Tânia é perfeito, né?
para dar um exemplo. Você de belo e azul é que te oferto a serena lembrança desta tarde. Tudo em torno de ti vestiu ar de quem não te tem, mas te deseja perto. O verão que fugiu para o deserto, onde dolente e sem motivos arde, deixou nesse leve e vago e incerto silêncio que se espalha pela tarde. Por seres belo e azul e improcedente, é que sabe que a flor, o céu e os dias são estado de espírito somente, como o leste e o oeste, o norte e o sul, uma razão por que não renuncias ao privilégio de ser belo e azul. É um soneto perfeito. Ele diz tudo, quer dizer, com uma linguagem que só ele poderia expressar. Mas você encontra ao lado dessa perfeição, você encontra no primeiro livro dele um poema como esse. Tu nasceste no mundo dos sargassos, na gestação dos búzios nas areias. Corre água do mar em tuas veias, dorme peixe de prata em teu regaço. Descobri tua origem e teu espaço pelas canções marinhas que semeias. Por isso as tuas mãos são tão alheias, por isso teu olhar é triste e baço. Mas teu segredo é meu, não me digas. Onde é tua pousada, onde é teu porto, e onde moram serias tão amigas. Quem te ouvir ficará sem teu conforto, pois não entenderá essas cantigas que trouxeste do fundo do amor. Olha, o primeiro livro dele, o soneto é perfeito. Você não encontra na maioria dos poetas da geração 45 essa liberalidade de expressão que você encontra nele. Professor, só sonetos ou principalmente sonetos na produção de Carlos Pena Filho? Principalmente sonetos. O Carlos Pena Filho viria a ser um dos grandes sonetistas da nossa poesia, mas a sua poética não privilegiou exclusivamente os sonetos. Nós temos em Carlos Pena Filho uma marca muito intensa do chamado romanceiro ibérico, e entre os autores de eleição de Pena Filho, com certeza, esteve o espanhol García Lorca, porque há muitas marcas dele, não é? Há marcas estruturais e certas pistas, como, por exemplo, as cores em Pena Filho, a predominância do azul, mas também um interesse muito grande pelos verdes e, às vezes, a mistura do verde, esta verde água azul pelo mar alto, é um dos versos do Pena Filho. Então, ele tem na sua poética uma coisa que eu acho muito interessante, que são os poemas narrativos. A narratividade poética de Pena Filho é notável. E vem de Lorca, vem da poesia espanhola, que são aqueles poemas chamados romances, nada a ver com o gênero literário em prosa, não é? Mas os romances poéticos, que são poemas em que se contam histórias, poemas que têm personagens, que têm uma ação, que contam uma narrativa, que contam uma história, não é? São poemas narrativos. Oi. Eu lembrei de um outro poema que Capiba musicou, que é eu peguei o livro aqui de Ângelo emprestado, o poema de Natal. Inclusive, Sim. abre meu... Que é o poema bonito. Que é lindo esse poema. Sino, claro sino, tocas para quem? Para o Deus menino, que de longe vem. Pois se o encontrares, traze-o ao meu amor, e que lhe ofereces, velho pecador, minha fé cansada, meu vinho, meu pão, meu silêncio limpo, minha solidão. Está no show? É lindo, está no show. Está no show também? Claro. Claro, sino. É bonito. A gente, vocês o melhor poema falaram... de Natal, ele escreveu até agora. Vocês falaram aqui várias vezes e aparece aí num e no outro poema de Carlos Pena, que vocês trouxeram para cá, a coisa do azul. A minha pergunta é se a gente diria que Carlos Pena é o poeta do azul ou o poeta das cores? Porque, professor, é o poeta das cores. O senhor falou também no verde. É o poeta das cores. Aliás, na bibliografia sobre
Carlos Pena Filho, há um importante estudo de Renato Carneiro Campos, Sim. que se chama exatamente Carlos Pena Filho, o poeta das cores. Eu tenho esse livro. Tem esse livro, não é? Então, É o poeta das cores. com certeza ele privilegiou o azul, mas também tinha fascínio pelas demais cores, principalmente o verde, o vermelho, os matizes, não é? Que com certeza via no céu de Olinda esse matizado. Vamos fazer mais um intervalo curtinho, não saia daí. O tema de hoje do nosso programa é Carlos Pena Filho, poeta pernambucano que morreu em 1960. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Nós conversamos hoje sobre o poeta pernambucano Carlos Pena Filho, um dos nomes de referência da moderna poesia brasileira. Se vivo fosse, Carlos Pena estaria hoje com 90 anos de idade. Participam do nosso programa o professor do Departamento de Letras da UFPE, José Rodrigues de Paiva, o poeta Ângelo Monteiro e também o cantor e compositor Geraldo Maia. Ângelo, a gente terminou o bloco anterior falando que, mais do que o poeta do azul, Carlos Pena pode ser chamado de o poeta das cores. Além desse aspecto pictórico, assim, no seu entendimento, quais são as outras características, as outras referências da poesia de Carlos Pena? É uma boa pergunta, Stella Mari, veja bem. Ele se dizia influenciado por 3 poetas brasileiros. Todos 3 pernambucanos. Uma na bandeira. Sim. Tanto que ele tem um poema, que é exatamente o poema final. É o Guia. O Guia. O Guia Prático da Cidade do Recife. Que ele cita. Manuel João Joaquim. Todo mundo na bandeira pegou o lado emocional. De bandeira de João Cabral, ele pegou a atmosfera do país, do local, a cidade. Uhum. Né? A coisa... Né? E de Joaquim Cardoso, o lado transcendental, existencial, metafísico. Veja bem, então um poeta como ele não seria nunca um devoto do modernismo brasileiro de São Paulo, que a gente confunde muito o modernismo. E a coisa curiosa, o modernismo brasileiro é diferente do modernismo de todo mundo, do resto do mundo. É só você pegar o modernismo português, você vê 2 monstros com Fernando Pessoa e Mário de Sacarneiro. O modernismo de São Paulo era um poeta da pior qualidade. Você pega, por exemplo, Oswald de Andrade, é o pior poeta do mundo. Porque, veja, um movimento inspirado em Marinetti, que era do Partido Fascista Italiano. Ele era do Partido Comunista, como fosse uma junção do comunismo com a indústria cafeeira, que era a família Penteado. Então, uma poesia caricata como essa não me impressionou, porque, veja bem, o modernismo espanhol foi Lorca. Lorca foi buscar em quem? Góngora. E você vai no modernismo alemão, Rilke foi buscar em quem? Hölderlin. Você vai no modernismo norte-americano, inglês, T.S. Eliot foi buscar quem? Na poesia metafísica inglesa, Ezra Pound. Quer dizer, Portugal, eu citei um exemplo, quer dizer... Agora, quem eram os 3? Você falou só de um, que era Mário de Andrade, dele. que é um grande prosador, né? Um poeta péssimo, não é pior do que Oswald de Andrade, porque pior do que Mário de Andrade é impossível. Mais ruim. Pior do que hoje. Então ele pegou Bandeira, e Bandeira esperto como era, é que eu quero chegar. Bandeira esperto, viajado, que ele teve a sorte de, quando pegou tuberculose, ir para a Suíça, família tradicional, morreu pobre, mas conseguiu superar a tuberculose, e conheceu grandes poetas europeus, escreveu a história da literatura. Não conhecia a grande poesia europeia, não engoli. Tanto que o encontro que teve ele, Pena mirou-se em quem? Mané Bandeira. E conhecia toda a poesia moderna e traduziu. Era um grande tradutor de várias línguas. Quer dizer, quem pega uma experiência dessa não vai engolir o modernismo de São Paulo.
E outra coisa, e a ponte que fez com Gilberto Freire, cuja ponte fez com Mário de Andrade, escreveu um dos poemas do Maria Bandeira, foi inspirado em Gilberto Freire. Foi, aliás, indicação de Gilberto Freire. Um poema, como a gente pode, quer dizer, encomendado. E foi bom, que a grande música do mundo é encomendada. Desde que pague bem, o cara se inspira mais ainda. Não deixa de se emocionar por isso, porque não é bem pago. E ele fez de graça. E é um dos poemas melhores de Bandeira. Só esse exemplo mostra que ele era uma pessoa versátil, que não engolia facilmente, porque a gente teve o modernismo aqui. E teve gente que repetiu o modernismo de São Paulo. Tanto que Bandeira, isso que eu me esqueci de dizer, ele mandou, oi, Vanderlei, pode dizer meu poema lá. Mas ele não foi. É aquele poema dos sapos? Do sapo, ele não foi, ele mandou o Ronald Carvalho. Ele percebeu, ele foi esperto, não negou que o modernismo era necessário, mas não engoliu o modernismo paulista. Ele percebeu, o cara viajado. Eu acho, nesse sentido, o menino era Carlos Pena. O Carlos Pena percebeu, entendeu? Tanto que tem uma fotografia dele muito interessante. Está ele, está Renato Carteiro Campos, uma série de fotos, está o tradutor, está uma série de pessoas, inclusive Carlos Pena Filho, uma rede. Todo mundo, eles conversam, né? Está inclusive Gilberto, uma fotografia tradicional. Sim. Mostrando com quem ele se aliava, com quem ele conhecia. Gente de alto nível intelectual, quer dizer, não ia engolir. Né? Oi, Eu posso dizer alguma coisa a respeito deste tema? Sim, claro. Eu queria só dizer o seguinte: sendo Carlos Pena Filho um integrante da chamada geração de 1945, ele é naturalmente um poeta que valoriza a tradição. Né? Daí esse afastamento do modernismo de 22 de São Paulo. E uma aproximação com os poetas da tradição poética europeia, mas sobretudo luso-brasileira. Com certeza Carlos Pena Filho conheceu muito bem os parnasianos e os simbolistas franceses. A teoria das correspondências, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, etc. Né? A importância da música na poesia. Né? E a poesia portuguesa, desde a mais tradicional de Camões, e há várias marcas de Camões em poemas de Pena Filho, pelo menos num determinado soneto e num poema em redondilha maior. A gente percebe ali a marca camoniana. E faz uma passagem também por Cesário Verde, Antônio Nobre, Fernando Pessoa. E essa valorização que a gente vê tão forte em Pena Filho, e que aqui podemos chamar de uma poética do ver, parece que Pena Filho precisa ver para dizer no seu poema aquilo que vê. Teria uma possível relação, é possível estabelecer essa relação com Alberto Caeiro, o heterônimo do Fernando Pessoa. Não estou afirmando que Pena Filho tenha sido influenciado pela poesia de Alberto Caeiro, porque são poéticas extremamente diferentes. Estou me referindo à importância do ato de ver, que é muito forte em Pena Filho e é muito forte em Caeiro e em outros poetas. No Cesário Verde, a gente vê as marcas de Cesário, provavelmente, no Guia Prático da cidade de Recife. Cesário Passeia Lisboa. Que é um dos poemas dele mais festejados, não é? Mais festejados. É o do Bar Savoy. Eu, inclusive, recito um pedacinho desse poema em Serenata Suburbana, que é um clássico de Capiba, né? Nesse show Noites Sem Fim. Que é esse show que vai para o Santa Isabel. Que é esse show que vai acontecer dia 27 agora de setembro. Me tire uma dúvida. Não chega a ser uma dúvida, mas você sabe mais disso do que eu. Essa experiência de levar o poema para a música popular brasileira, não é uma experiência muito frequente, não, né? Eu estou me lembrando aqui que Milton Nascimento levou um poema de Carlos Drummond de Andrade. Estou me lembrando aqui que Fagner levou Flor Bela Espanca. Cecília Meirelles também, não é? Cecília Meirelles. Cecília Meirelles. Diniz, que levou também... Paulo Diniz, que levou também... Carlos Drummond de Andrade. Essa impressão de... Citei alguns... Flaviola levou Garcia Lorca.
Flaviola levou Lorca, acho que levou Mayakovsky também. Também. Apesar desses exemplos aqui que a gente citou, é uma experiência rara ou ela acontece com mais frequência na música popular? Caetano fez também no Circulador, não é, do Campos, Augusto de Campos, não é? Eu acho que é meio rara porque a poesia, em geral, ela tem uma outra... Castro Alves chegou a ser musicado também, né? Quem? Castro Alves. Mas Sim, pouca gente também. conhece, O próprio chegou a ser Caetano musicado. musicou, não é? No Noites do Norte. Tem um poema enorme dele que ele musicou. Musicou muito não é bem, muito comum inclusive. não, mas tem essa... Eu acho que o que dificulta um pouco, às vezes, é porque a poesia, quando é poesia mesmo, ela tem uma outra... É diferente de letra de música. É diferente de letra de música, né? Cria uma certa dificuldade. É outra assim. estrutura. É, uma outra estrutura. Rítmica, sonora, e, enfim, tem todo um... Mas tem exemplos muito bem sucedidos, não é assim? Você citou alguns aí muito bem sucedidos. Vamos falar do Bar Savoy? Tem um poema também de Carlos Pena que fala no Savoy, é por isso que eu estou trazendo o Bar Savoy aqui para a nossa conversa. Você foi frequentador do Savoy ali nos áureos tempos. O pessoal da minha geração. Me fala um pouquinho do Savoy como ponto de encontro de intelectuais, de poetas, inclusive um local frequentado por Carlos Pena Filho. Olha, a única coisa que eu me lembro do Bar Savoy, na década de 60, é o encontro que tive com alguns colegas de geração, né? Como Alberto da Cunha Melo, Jalci Bezerra. Mas isso é bem posterior a Carlos Pena, né? Bem posterior. É coisa que aquele momento. Que é exatamente aquele momento, não demorou muito. Depois veio o momento do Esteves, né? O Esteves, Mas me lembra aquela frase de Fernando Pessoa, Esteves sem metafísica, tudo foi uma tabacaria. Que era uma grande figura o Esteves. Está vivo ainda? Não sei. Pois bem, então teve um momento de Esteves, já foi um segundo momento. Então foi só aquele encontro que a gente se encontrava para... Nós vimos de várias cidades do interior, vinha de Gravatá, Alberto vinha de Jaboatão. Quer dizer, Pernambuco é o centro. Quer dizer, muita gente vem de Alagoas, vem da Paraíba, muita gente vem para Pernambuco. É realmente um centro histórico, inclusive, da nossa cultura, né? É Pernambuco, Rio de Janeiro e Salvador. Esse momento era como se fosse uma segunda edição do Savoy, né? Pronto. É nos anos 80 já, né? É como se fosse a segunda edição do Savoy. Depois veio uma terceira, mas a gente já estava distante, né? Pronto, foi mais ou menos isso. A experiência é essa, de reencontro com pessoas que vinham de vários lugares. Esses poemas, alguns foram citados aqui, de Carlos Pena, que são os mais festejados, são os melhores poemas dele? Existe um livro chamado Os Melhores Poemas, de Carlos Pena Filho. Acho que foi a salvo última engano meu, publicação, é organizado por Adilberto Coutinho. É uma antologia. Extraídos os poemas do livro geral. Conheci ele no Bar Savoy, inclusive. Então, nesse caso, é a escolha pessoal do antologiador. São, para Adilberto Coutinho, os melhores poemas de Carlos Pena Filho. Podem não ser os mesmos para Ângelo Monteiro, por exemplo. Né? Mas como professor da área de literatura, o senhor enxerga nesses poemas mais conhecidos o que há de melhor na produção literária de Carlos Pena? Sim, penso que sim. Pena Filho tem já falamos na qualidade dos sonetos, não é? Sim. Há entre os sonetos um que é excepcionalmente famoso e que se chama Solidão em Sua Porta. É muito bonito. Dedicado a Francisco Brenan, que era um homem da geração dele, né? A geração de Pena teve também vários artistas plásticos, hoje ditos visuais, não é? Francisco Brenan, Aloísio Magalhães, Reinaldo Fonseca e mais. Então, esse soneto, especificamente esse soneto dedicado a Francisco Brenan, é um soneto belíssimo, que ocupa um lugar de destaque em toda a língua, em toda a poesia de língua portuguesa. Não há dúvida nenhuma. E é um poema que, de certo modo, digamos, de algum modo, ele foge ao que seria uma marca mais ampla na poética do Pena Filho, porque é um poema extremamente reflexivo.
A Solidão em Sua Porta, e um outro texto que trata também do tema da solidão. Não me lembro o título. Está juntinho de A Solidão em Sua Porta. Sim, mas há outros grandes poemas do Carlos. Vamos fazer o seguinte, então. A gente está a 1 minuto de terminar o programa. Eu vou pedir para que cada um de vocês diga aqui, escolha, nomine um poema de Carlos Pena Filho, que é uma espécie de poema da sua preferência. Vou começar com você, Geraldo. Eu vou dizer um pedacinho do Guia Prático do Recife, que é um pedacinho que eu introduzo na música Serenata Suburbana e que eu acho que ainda é pertinente, apesar de ter sido escrito no início dos anos 60, ou um pouco antes, talvez, que diz assim: Recife, cruel cidade, águia sangrenta, leão, ingrata para os da terra, boa para os que não são, amiga dos que a maltratam, inimiga dos que não, este é o teu retrato, feito com as tintas do teu verão. Ângelo. Olinda, de limpeza e claridade é a paisagem defronte, tão limpa que se dissolve a linha do horizonte. As paisagens muito claras não são paisagens, são lentes. São íris, sol, água verde ou claridade somente. Olinda é só para os olhos, não se apalpa, é só desejo. Ninguém diz, é lá que eu moro, diz somente, é lá que eu vejo. Tem verdade e não se sabe, a não ser quando se sai. Não porque antes se visse, mas porque não se vê mais. As claras paisagens dormem no olhar quando é existência, diluídas, evaporadas. Só se reúne na ausência. Limpeza tal só imagino que possa haver nas vivendas, das aves, nas áreas altas, muito além do além das lendas. Os acidentes na luz não são, existem por ela. Não há nem pontos ao menos, nem mar, nem céu, nem vela. Quando a luz é muito intensa, é quando mais frágil é, planície, que é de tão plana, parecer sem pé. Professor, para o senhor só sobrou uns segundinhos. O senhor vai ter que escolher um trechinho pequeno. Então, eu vou dizer a primeira estrofe do soneto que tem, para mim, um forte recorte camoniano. E diz assim: Senhora, além do sono a vossa imagem, nas ilhas mais serenas permanece e fustiga meus olhos, onde cresce este ensejo de viver à margem. De vossas mãos, de vossos pés e vossos desencantos mais simples, todavia, nova distância nasce a cada dia, corre o meu sangue e dorme nos meus ossos. Boa noite, muito obrigada mais uma vez. Até nosso próximo encontro. Para você que está em casa, até o nosso próximo encontro também. E muito obrigada pela companhia até aqui.